Gálatas capítulo 5. No versículo 22. Até o versículo 23, nós iremos ler juntos o versículo 22 e o versículo 23. Leiamos todos juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar mais uma vez. Peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Peça para que Deus possa abrir a sua mente, seus entendimentos espiritual. E peça para que o seu coração se torne uma terra fértil cada vez mais na palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe em segurança para a tua casa, Pai. O Senhor guardou nossos pés, nos guardou, nos livrou do mal. Obrigado pela saúde, obrigado pelo ar que respiramos, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Estamos reunidos em culto a Ti, Pai, porque somente Tu és digno de todo louvor e adoração, e para este fim nós fomos criados para Te adorar. Estamos prostrados diante, meu Deus, dos Teus pés para aprender mais de Ti, Pai, porque Tu és a fonte, meu Deus, de toda a verdade, daquilo que precisamos para alimentar nossa alma. Que o Teu Espírito Santo venha glorificar o Teu nome e o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo através da exposição da Palavra de Deus. Que o Teu Espírito Santo faça com que estas palavras venham penetrar profundamente em nossos corações. Glorifica mais uma vez o Teu nome, Senhor. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, um dos atributos que nos chama a atenção, atributos de Deus que nos chama a atenção nas Escrituras Sagradas, porque as Escrituras dão ênfase a esse atributo de Deus, é o atributo da misericórdia, o atributo da graça, o atributo da compaixão. São termos intercambiáveis que dizem respeito essencialmente à mesma coisa. Misericórdia é você olhar com compaixão para o miserável. Compaixão significa você sofrer junto com o outro. Compaixão significa você, vem da palavra grega sympathos, significa sentir o mesmo sofrimento do outro. Graça significa agir com favor para com a outra pessoa. E todos esses nomes, todas essas expressões estão ligadas intimamente à palavra amor, porque são atributos oriundos do amor de Deus. E aqui nós estamos diante de um texto muito rico, onde fala do fruto do Espírito. Nós iremos falar agora do quarto fruto do Espírito, que é a longanimidade, que também tem a ver com amor. É uma maneira de demonstrar amor, a longanimidade de Deus, que é o que nós iremos falar nesta manhã. Nós iremos falar sobre o método para cultivarmos a longanimidade em nosso caráter. Nós precisamos entender o que significa longanimidade. A palavra grega longanimidade é a palavra macrotimia. Vem de macro, uma coisa grande, uma coisa imensa, uma coisa quase que infinita. Isso significa, a longanimidade, a expressão estrita, significa, meus irmãos, uma paciência grande, macro, uma paciência macro. Uma pessoa longânima é uma pessoa que demora muito para perder a paciência. Será que nós somos longânimos ou nós perdemos a paciência fácil? Meus irmãos, Deus tem algo para falar aos nossos corações nesta manhã. Se é um fruto do Espírito, se a Bíblia nos exorta a sermos longânimos, significa, meus irmãos, que na vida diária a nossa tendência é ser impacientes, sermos inflexíveis. Talvez seja um dos grandes defeitos dos crentes, a inflexibilidade, a intolerância. Eu não estou falando de intolerância cultural, étnica, essas intolerâncias enfatizadas pelos direitos humanos. Eu estou falando do mínimo, dentro da igreja, nos relacionamentos. A inflexibilidade na família, no casamento, na relação com os filhos. Ser longânimo significa demorar muito, mas muito mesmo, para perder a paciência. É muito, é o macro. Um salmo que salienta bem essa longanimidade de Deus é o Salmo de número 103.
Ele fala, assim como é distante o céu e a terra, assim é a misericórdia de Deus. Assim como é distante o Oriente e o Ocidente, assim é a misericórdia de Deus. Porque o Salmo 103 diz, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Como um pai se compadece do seu filho, assim Deus se compadece de nós. Nós devemos aprender, meus irmãos, com o caráter de Deus a sermos longânimos. Devemos aprender. E o caminho, na verdade, começa em a gente admitir, em nós admitirmos que nós somos intolerantes e impacientes com nossos irmãos, com o nosso próximo. Esse é o caminho para então pedir socorro a Deus, para sermos longânimos como Ele. A longanimidade é algo tão sério, meus irmãos, para Deus, que Jesus ele relatou uma parábola para trazer uma metáfora acerca da longanimidade, que é do credor incompassivo. A parábola do credor incompassivo demonstra a história de um homem em que o rei perdoou uma dívida pequena, aliás, uma dívida enorme, infinitamente grande essa dívida para aquele homem. Mas esse homem que teve essa dívida alta perdoada, ele não conseguiu perdoar uma dívida pequena do seu próximo. Por isso o rei mandou ele de volta para a prisão. Meus irmãos, vejamos então qual é o método para cultivarmos a longanimidade. Se você é uma pessoa intolerante, impaciente, pavio curto, se você é uma pessoa com pavio curto, Deus tem algo para falar ao seu coração. O pior de tudo, meus irmãos, é que muitas pessoas têm um pavio curto e se gloriam disso, se orgulham disso. Olha, não mexe comigo. Se não mexer comigo, olha, eu sou uma pessoa muito fácil de relacionamento. Mexeu comigo, só não pisa no meu calo, como se estivesse contando alguma vantagem. É muita carnalidade isso. É muita carnalidade. Nós devemos ser cheios do Espírito, não contar vantagem das obras da carne em nossas vidas. O método, meus irmãos, para cultivarmos a longanimidade em nossas vidas, para sermos pacientes, tolerantes em nossas vidas, está, em primeiro lugar, em conhecer o obstáculo para a longanimidade. O que impede de nós sermos longânimos? Nós precisamos entender aquilo que impede, que dificulta o processo de desenvolvimento desse fruto em nosso caráter. Em primeiro lugar, o que dificulta esse processo é não conhecermos a graça. Aí você pensa, mas pastor, isso é óbvio, a graça todos nós conhecemos. Às vezes você conhece a graça de tanto ouvir falar. Participar de workshops, palestras reformadas, palestras sobre calvinismo, que fala da graça, cinco solas, sola gratia, você ouve falar constantemente na igreja a graça de Deus, mas às vezes isso não desceu para o nível do coração, está apenas no nível cognitivo. Você entende a graça, mas você não vivencia a graça em sua vida, porque isso não penetrou em seu coração. Existem pessoas dentro da igreja, meus irmãos, que têm capacidade de expor uma palestra sobre graça, a graça de Deus, mas essa mesma pessoa não consegue ser gracioso com a sua esposa, não consegue ser gracioso com a sua esposa, com seu filho, com seu irmão em Cristo. Então nós precisamos, se você quiser ser uma pessoa longânima, tem que entender a graça. Que graça nós estamos falando? A graça diz respeito à cruz de Cristo. Capítulo 6, versículo 14, Paulo diz que ele se gloriava na cruz de Cristo. Essa cruz que ele expôs no capítulo 3, versículo de número 13, onde ele fala que maldito aquele que é pendurado no madeiro. De fato, Cristo foi pendurado no madeiro. No capítulo 2 e 3 de Gálatas, ele traz uma reprovação severa sobre aqueles que estavam querendo viver sob a lei. Não tinham entendido a graça de Deus, achando que para ser salvo não basta ter Cristo no coração, tem que ter Cristo no coração, mas tinha que se circuncidar. Então Paulo traz uma reprovação severa, dizendo para a igreja dos Gálatas: tomara que vocês mordessem uns aos outros, mutilassem uns aos outros. Ele está dizendo o seguinte: vocês querem circuncidar-se? Então por que vocês não se mutilam logo todos? Uma maneira irônica e enérgica de Paulo corrigir aquela igreja. Existem crentes que não entenderam o amor de Deus, crentes que têm medo do inferno, crentes que vivem com pavor porque não entenderam a graça de Deus e não têm a paz como fruto do Espírito, nem a alegria. E uma vez que você não entendeu a graça de Deus, meus irmãos, o crente que não entendeu a graça de Deus, ele é um crente extremamente inflexível com o erro dos outros. Aliás, se você quiser saber se um crente entendeu profundamente a graça de Deus, veja como ele reage aos pecados alheios. Porque, meus irmãos, se você entender profundamente a graça de Deus, o quão Deus é longânimo para contigo,
inevitavelmente você vai ser constrangido a ser longânimo para com seu irmão. Vou dar um exemplo disso. Lamentações capítulo 3, versículo 22, Jeremias nos diz, através do Espírito Santo, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E de fato isso é verdade, porque você está aqui hoje. Deus não te destruiu. Deus não te destruiu. Deus não nos destruiu, apesar de merecermos. Agora, olhe durante a semana quantos pecados horríveis e gravíssimos você não cometeu contra Deus. Tente lembrar os pecados que você cometeu contra Deus durante essa semana. E você não está no leito de um hospital, que é o que eu e você merecemos. Você está aqui. Agora, tente lembrar quantas vezes você falou mal de alguém. Isso demonstra o quê? Que apesar de Deus ser longânimo para conosco, nós não temos paciência. Nós não temos paciência. Por qualquer coisa nós falamos mal de alguém. Por qualquer coisa nós falamos mal de alguém. E se alguém nos machuca, pior ainda. Nós somos extremamente inflexíveis com o pecado dos outros. Mas com a cara mais deslavada do mundo, nos aproximamos da face de Deus e dizemos: Deus, tem misericórdia de mim, eu pequei contra ti. Nós pedimos para que Deus seja misericordioso para conosco, mas nós não temos paciência com o pecado dos outros. Nós não olhamos com simpatia o erro do irmão, como diz o hino de número 118. Então, para você ser tolerante, ser flexível, ser paciente, você tem uma paciência macro, longa, demorar para perder a paciência com seu irmão. Qual é o segredo? Você entender a graça de Deus. Você entender que Deus ele é paciente para contigo. Ele demora para perder a paciência contigo. É bem verdade que tem alguns crentes que conseguem fazer Deus perder a paciência. Mas Deus demora para perder a paciência com o crente, porque Ele é longânimo. Longânimo. Quer ser paciente? Então aprenda com o próprio Deus, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Um outro obstáculo para desenvolvermos esse dom, meus irmãos, esse fruto do Espírito, é a ira, a obra da carne. Observe no versículo de número 20. Ele diz, aliás, versículo de número 19 e 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras. A ira, meus irmãos, é um descontrole psíquico e emocional. É um desequilíbrio do sistema nervoso. Uma pessoa que fica facilmente irada é uma pessoa que não tem domínio próprio, não tem o fruto do Espírito. E se ela não tem domínio próprio e ela fica facilmente irada com o seu próximo, ela não vai conseguir ser longânima de jeito nenhum. Então você precisa vencer esse pecado chamado ira. A começar admitindo que isso é um pecado grave e não se gloriando pelo fato de você ser impaciente. É muito triste, meus irmãos, nós vemos crentes que se gloriam desse pecado e diz: o que eu tenho para falar, eu falo logo na cara. Se pisar no meu calo, eu sou assim. Achando que está contando vantagem. Não sabe essa pessoa que, na verdade, está cometendo um pecado vergonhoso perante Deus, porque não consegue imitar o caráter de Deus. Meus queridos irmãos, então, não conhecer a graça, a ira também é um obstáculo, a tendência nossa à discórdia, como está descrito no versículo de número 20, inimizades, porfias, discórdias, dissensões, essa é a nossa tendência natural à discórdia, por isso que temos dificuldades de sermos longânimos, e por causa da luta interna do versículo 17, que é onde fala que a carne milita contra o Espírito. São obstáculos que impedem de nós sermos longânimos, pacientes, compassivos com os erros dos nossos irmãos. Então, qual é o método para cultivarmos a longanimidade em nossas vidas? Em primeiro lugar, conhecer o obstáculo. Em segundo lugar, conhecer a razão para sermos longânimos. Por que nós devemos ser pacientes e longânimos para com nossos irmãos? A razão é a cruz de Cristo. É o madeiro descrito no capítulo 3, versículo 13. Cristo foi pendurado no madeiro. Cristo foi pendurado numa cruz. A cruz de Cristo é o que deve nos motivar a perdoarmos, a sermos pacientes, compassivos, como está escrito em Efésios capítulo de número 4, versículo 28, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Versículo 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus. 1 de João 2, versículo 6 diz, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E Cristo foi paciente com os discípulos durante 3 anos. Cristo tem sido paciente conosco todos os dias. Nós devemos ser pacientes. Agora, é verdade que,
Amar o nosso irmão implica em sermos pacientes, tolerantes, mas também implica em corrigir o erro do nosso irmão, quando nos cabe, no momento certo, da forma correta. Não é fazer vistas grossas ao erro do nosso irmão. Mas o problema é que quando nós vamos corrigir alguém, nós vamos corrigir como se estivesse carregando um troféu. Peguei meu irmão no flagra, peguei meu irmão no pecado. Não tem que ser desta forma, tem que ser da maneira correta, da motivação correta, que essa motivação é o caráter de Cristo. Então, em primeiro lugar, conhecer os obstáculos. Em segundo lugar, conhecer a razão para sermos longânimos. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, conhecer o caminho até a longanimidade. Qual é o caminho para conseguir ser longânimo? Se você de fato quer ser mais tolerante com o pecado do seu irmão, quer ser uma pessoa longânima, então entenda qual é o caminho. O caminho está no versículo 16. Ele diz: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se a ausência de longanimidade é por causa da ira, da discórdia, da inimizade, que são obras da carne, então o que fazer para vencer a obra da carne? Andar em Espírito. O que significa andar em Espírito? Ter uma vida de intimidade com Deus, onde você vai buscar a presença de Deus em oração, vai clamar a Deus em oração e dizer: Deus, eu sou extremamente intolerante com o erro dos meus irmãos, eu me envergonho disso, me ajuda a mudar. Quando você orar com sinceridade, não se gloriando por causa desse pecado, Deus vai começar a te ajudar e te dar graça, porque Ele dá graça aos humildes. Deus dá a sua graça aos humildes. Então, coloca a cara no pó, admita a gravidade do erro e diga: Deus, eu não tenho paciência com os meus irmãos. Eu não tenho paciência com a minha esposa. Não tenho paciência com o meu marido. Não tenho paciência com meus filhos. Eu não sou longânimo. Rapidamente eu perco a paciência. Me ajuda, Senhor. Coloque a cara no pó. Isso é andar em Espírito. O tempo todo orando, tendo vida de intimidade com Deus em oração e meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, de fato, vai trazer ensinos do Espírito Santo sobre como sermos longânimos. Então, andar em Espírito é o caminho para sermos longânimos. Abandonar o pecado, que são esses pecados do versículo 19 em diante. Aí você diz: mas pastor, parece até fácil abandonar o pecado. Eu sou uma pessoa iracunda, uma pessoa inflexível, temperamento forte. Falo o que vem na minha mente, eu falo. Bom, provérbio diz que aquele que fala o que vem na mente é tolo. Não pense que você é uma pessoa madura. O que eu tenho para falar, eu falo na hora. Não levo o desaforo para casa, eu sou sincero. Você é um tolo. Você é um tolo. Porque provérbio diz que aquele que não consegue dominar sua língua é um tolo. É diferente de você chamar seu irmão de canto: meu irmão, você cometeu um erro muito feio, muito grave, mas eu estou aqui para orar por você, para te perdoar, para nós orarmos juntos, porque eu também erro. Agora você tem uma língua incontrolável, corrige o seu irmão em público, expõe o seu irmão ao ridículo. A Bíblia diz em Provérbios que uma pessoa assim é chamada de tolo. Mas nós devemos abandonar o pecado, mas não é fácil abandonar o pecado da ira, da inflexibilidade, da inimizade. O que fazer então? Em oração, em intimidade com o Espírito Santo, você vai dizer: Deus, eu não consigo mudar meu coração, porque ele é corrupto, desesperadamente corrupto. Muda o meu coração e eu mudo o meu comportamento. Porque o comportamento nós conseguimos mudar. É possível mudar. Não adianta ficar inventando desculpas para Deus. Eu sou intolerante, iracundo, mas é porque eu não consigo. É difícil, eu não consigo. Pare de inventar desculpa diante de Deus. Consegue sim. Consegue sim. Imagine se uma pessoa colocasse uma arma na cabeça do seu filho e dissesse assim: a primeira vez que você for, no primeiro momento que eu perceber que você foi impaciente com seu irmão, que você foi intolerante com o erro do seu irmão, vou matar seu filho. Você ia virar um doce de pessoa. Ou se alguém dissesse: olha, enquanto você estiver sendo paciente com os erros dos seus irmãos em Cristo, vou depositar R$200 mil em sua conta toda semana. Você ia virar um doce, um anjo. Porque tudo depende da motivação, do interesse. Então a gente consegue sim. Nós não conseguimos mudar o nosso coração, mas o comportamento a gente consegue mudar. A língua consegue. O coração continua ruim, desejando mal ao próximo, sem domínio próprio, mas a língua você domina, o comportamento você domina. O coração você entrega para Deus: Deus, muda meu coração. Mas o comportamento você domina, porque Deus falou para Caim: cumpre a ti dominar. Meus irmãos, esse é o método para sermos longânimos.
o método para cultivarmos a longanimidade. Conhecer os obstáculos, conhecer a razão e conhecer o caminho até a longanimidade. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.